E aí, galera do primeiro ano, vamos para a nossa aula de capítulo 17. Sim, vamos iniciar a história do Brasil colonial, que começa a partir de 1530. A pergunta que fica é: professor, mas o senhor falou que durante o período pré-colonial os portugueses não tinham interesse em colonizar o Brasil. É verdade. Então, o que foi que fez com que eles, então, decidissem colonizar o Brasil? Beleza? Então, segura essa. Existem dois motivos para que os caras começassem a querer colonizar o Brasil, né? Para que a coroa, então, olhasse, poxa, preciso lançar a mão da colonização, preciso controlar esse território, senão eu vou perder. Dois detalhezinhos. A decadência do comércio no Oriente vai fazer com que o Brasil seja visto como uma alternativa. Então pega essa. Segundo ponto, as ameaças estrangeiras, ou seja, os caras começaram a perceber que a França estava muito interessada no território e que inclusive estava contrabandeando o pau-brasil, contrabandeando entre aspas, porque o pau-brasil não era nem de Portugal nem da França, né? Mas Portugal via isso como um contrabando. Então, os caras precisavam resolver essa situação. Os franceses reivindicavam, inclusive, poder explorar a terra de acordo com um princípio jurídico chamado ut possidetis, ou ut possidetis, né? Esse argumento jurídico afirma que a terra é de quem tem a posse útil. É quem tem a posse útil da terra. E não quem chegou primeiro, quem colocou a bandeira, ou seja, tem que produzir nessa terra. É quem produz, é quem utiliza a terra. Não está utilizando, cara, não é sua. Não é chegar a botar a bandeira e dizer assim. Então os franceses questionavam. Inclusive o rei Francisco I é um cara que vai chegar e dizer: ei, peraí, cadê o testamento de Adão? Tá ligado? Que Adão foi o primeiro homem que pisou na terra, pela fé cristã, né? Cadê o testamento de Adão, dizendo que metade do mundo é da Espanha, metade do mundo é de Portugal? Questionando então o Tratado de Tordesilhas. Então, os franceses começam a fustigar o litoral, começam a querer quebrar a banca. Sabe como é? Então, o que acontece? A partir dessas ameaças estrangeiras e da decadência do comércio no Oriente, os portugueses começam a querer colonizar o Brasil. Beleza? Entenderam? Então, qual é o projeto, né? Qual é a ideia dos portugueses a primeiro momento? Então, eu vou falar agora sobre a política colonial, depois eu vou falar sobre a economia colonial, então fique esperto, tá? A política é como foi administrado, então, a esse processo de colonização aqui do Brasil, tá? A partir de 1530, 1532, nós temos o processo de capitanias hereditárias, né? A formação, então, das capitanias hereditárias demorou-se um pouco, tá? Foram feitas as capitanias hereditárias, e para quem não sabe o que são capitanias hereditárias, são lotes de terra, que são doados a alguém, e que essa pessoa tem a posse, pode usar da terra, pode usufruir da terra, pode lucrar com a terra, mas não pode vender, não pode trocar essa terra. Tá? E aí, quando ela morrer, essa terra passa a ser do seu filho, por isso é hereditário, beleza? E quem fica sob o comando de uma capitania hereditária é chamado de capitão donatário, ou simplesmente donatário da capitania. Tranquilo? Então, o cara que recebia a capitania hereditária, ele recebia duas cartas, a carta foral e a carta de doação. A carta de doação é a carta de posse, ó, é tua. E a carta foral é a carta que trazia os direitos e os deveres, né? Inclusive dizendo que a terra não podia ser vendida, não podia ser trocada, e qualquer merda que viesse a acontecer, qualquer problema que viesse a acontecer, a terra voltava para coroa, ou seja, a terra era inalienável, ela não se alienava a você, ela estava alienada à coroa, estava presa à coroa, tá? Muito bem. Alguma dúvida até aí? Tudo tranquilo? Bom, então vamos lá. A partir do processo, então, das capitanias hereditárias, entendendo, então, que as capitanias hereditárias são esses lotes horizontais concedidos a esses capitães donatários que recebem duas cartas, você precisa entender que a coroa portuguesa utiliza essas capitanias hereditárias, essa estrutura administrativa, essa divisão administrativa, por um motivo muito simples. Ela já tinha utilizado em outros territórios e tinha dado certo. Só que você fica pensando, pô, mas esse foi o motivo? Né? Mas por que as capitanias hereditárias nasceram? Por que dar um lote de terra para uma pessoa para ela usufruir? A coroa queria explorar a terra, queria produzir na terra, certo? Queria proteger a terra, mas não queria investir nada. Então, melhor coisa, você divide a terra, dá um pedaço de terra para um súdito, para súditos de sua confiança, e esse cara vai proteger, explorar, produzir.
E vai fazer o quê em relação à coroa? O que é que a coroa ganha com isso? Pagamento de imposto. Tchau e benção, ó. Filé. Sabe como é? Meu irmão. Tá pensando o quê? Então, eles queriam proteger a terra, né, o Brasil, queriam produzir aqui no Brasil, queriam explorar o Brasil, mas não queriam investir. Então, dividiram o Brasil em lotes horizontais, deu um pedaço de terra para cada doido, e esses caras vieram para cá. Alguns nem vieram, porque eram 2 meses de viagem, entendeu? Aqui o calor era grande demais, e enfim, a adaptação não era fácil, tinha um nativo, alguns dava para você desenvolver uma relação amigável, outros não, eram aguerridos. Então você tem as capitanias hereditárias, né? Mas nenhuma delas acabou dando certo por vários motivos. Quais foram os motivos do fracasso das capitanias hereditárias? Elas não deixam de existir, mas elas fracassam, tá? A distância em relação à metrópole, a distância em relação às outras, tá? O tamanho grande demais, a falta de investimento, a falta de incentivo, a dificuldade de empreender. Pô, era muito difícil você botar um negócio aqui para frente. Porém, uma capitania vai dar muito certo, a outra mais ou menos, que é a capitania de Pernambuco, é que vai dar muito certo. E a capitania de São Vicente, mais ou menos, onde hoje é São Paulo. Então, normalmente se diz que 2 capitanias deram certo, a de Pernambuco e a de São Vicente, beleza? Por conta do empreendimento açucareiro, especialmente a de Pernambuco, devido ao empreendimento açucareiro, mas elas não deram certo, né? Só lembrando, a de Pernambuco e um pouco a de São Vicente. As capitanias hereditárias não deram certo. Repito, a de Pernambuco devido ao empreendimento açucareiro. Tranquilo? Até aí ficou fácil? Fácil demais. Tranquilinho demais. Sossego do morcego, assim, ó. Sosseguinho do morceguinho, assim, ó. Tranquilo. Beleza? Posso continuar? Alguma dúvida aí? Opa, não vi nenhuma. Posso continuar, né? Posso continuar? Posso mesmo, né? Ô, filho, tudo em ordem? É nóis. Então, continuando, tá, gente? Ai, meu Deus. Como as capitanias hereditárias não deram certo, o objetivo de proteger o território também não funcionou. Os franceses continuaram a fustigar o litoral brasileiro. Resultado dessa situação, a coroa portuguesa, agora eu vou ter que investir, agora eu vou ter que lançar a mão. E aí o que é que a coroa faz? Lança o mais novo projeto, né, o mais novo produto do mercado, brincadeiras à parte, é formado então o governo geral. O governo geral, então, nada mais era do que uma célula do governo português aqui, para resolver as situações daqui, para poder investir, para poder solucionar os problemas daqui. Então vão vir vários funcionários de lá da coroa para cá, para o Brasil, vão se instalar em São Salvador, né, na cidade de Salvador, que vai ser a primeira capital do Brasil, a capital do governo geral, que é como se fosse um governo federal, né, que vai governar as capitanias hereditárias, que são como governos estaduais. Beleza? A gente precisa entender também que abaixo das capitanias, nós temos alguns governos locais que são chamados de câmaras municipais, tá? Câmaras municipais. Inclusive as câmaras municipais existem até os dias de hoje. É a única instituição política daquela época que existe até os dias de hoje. Então você tem um governo geral, que é como se fosse o governo federal, o governo estadual, né, as capitanias hereditárias, isso é como se fosse, tá? E as câmaras municipais são os governos locais, tá? São como é que eu posso dizer? As autoridades locais. Tudo tranquilo até aí? Continuando então. Então, você tem o governo geral, que ele era formado por um governador geral, tá? Auxiliado por um ouvidor, tá? Responsável pela justiça, um provedor, que era um cara responsável pela questão econômica, como se fosse o ministro da economia, o outro como se fosse o ministro da justiça, e nós temos o capitão-mor, como se fosse o ministro da defesa, né? O capitão. Então, professor, por que mó? É capitão-mor, ouvidor-mor e provedor-mor. Mó vem de maior, entendeu? Entendeu? Capitão-mor é capitão maior, é como se fosse o ministro da defesa. O ouvidor é como se o ouvidor-mor é como se fosse o ministro da justiça. O ouvidor é que ouve as partes, sacou? E você tem o provedor-mor. Não é provedor de internet não, mas o provedor de internet provê internet para você. O provedor
era o cara que cuidava das questões econômicas. Então essa é a política do Brasil colonial a primeiro momento, né? Até que o Brasil acaba entrando em um período chamado de União Ibérica. Tá? O Brasil não, na verdade, Portugal e Espanha se unem. Né? Aí é um período chamado de União Ibérica, que vai de 1580 até 1640, mas a gente só vai estudar isso depois. Professor, e a economia colonial? Tá, a gente precisa entender que sim, a metrópole queria lucro, tá? E aí vivíamos em uma sociedade de mercado, vivíamos então no mercantilismo. Então, o açúcar era caro pra caramba. A gente precisa entender que açúcar, inclusive, era usado para pagar dote de princesa. Entendeu? Dote de princesa. Então, era uma coisa muito valiosa. E o açúcar era muito valorizado, aquela coisa toda. Então, para colocar na tua cabeça a economia primária do Brasil colonial, sem medo de ser feliz, esse esquema eu vou passar para vocês durante a nossa aula. Beleza? Eu vou mandar para vocês isso daí. Beleza? Em PDF. Ó, o esquemazinho. Olha a estrutura do Brasil colonial. Presta atenção, viu? Presta atenção. Monocultura de cana-de-açúcar produzida em latifúndio para exportação, com mão de obra escrava africana. E a gente vai ter um capítulo para tratar só sobre a escravidão e sobre essa mão de obra, que nada mais é do que mão de obra vista como mercadoria. São seres humanos tratados como mercadorias, tá? Que acaba fomentando um outro mercado, que é o mercado de humanos. Mas a gente vai ver isso apenas em outra aula. Então, monocultura de cana-de-açúcar produzida em latifúndio para exportação. Mão de obra escrava africana, cara. Né? É a mão de obra advinda do tráfico de viventes, o tráfico de humanos. Sacou? Beleza? Tudo tranquilo? Pessoal, então é isso. Até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau. Professor, mas oxi, o Brasil só produzia então açúcar? Não, cara, tá de brincadeira, né? Não só produzia não, açúcar não. O Brasil também produzia outra sorte de coisas, mas não para exportar. Beleza? Não para exportar. Como, por exemplo, o Brasil produzia algodão, o Brasil produziu tabaco, o Brasil produzia gêneros alimentícios, só vai exportar muito tempo depois, mas a primeiro momento é para consumo interno, inclusive a pecuária que fornecia carne, couro e outras coisas mais, beleza? Agora, definitivamente, até a próxima, beijinhos e tchau, tchau, valeu!